Você conhece Cillian Murphy como o talentoso ator por trás de personagens inesquecíveis nas telas do cinema. Mas o que você não sabe sobre o homem por trás dos papéis? Hoje, mergulharemos em seu mapa astrológico para desvendarmos a vida e a jornada de Cillian Murphy. Ou ao menos tentar. Prepare-se para uma leitura fascinante através do zodíaco, enquanto desvendamos os segredos do mapa astrológico de Cillian Murphy e descobrimos as influências cósmicas que moldaram o seu destino. E não apenas, falaremos de curiosidades sobre acontecimentos em sua vida e tudo mais o que as estrelas têm a nos dizer sobre esse incrível ator. Então pegue o seu café, porque a gente vai começar. Cillian Murphy nasceu no dia 25 de maio de 1976 em Cork, na Irlanda. Ou seja, nascido no signo de Gêmeos, Cillian Murphy tem como regente, planeta regente, o planeta Mercúrio, que é o planeta que basicamente fala de como nós pensamos e de como nos comunicamos. Claro que não é só ele, tem que ver todo o mapa astral, mas o planeta Mercúrio, ele é basicamente isso. Então, o que significa? Significa que a essência de Cillian Murphy é uma essência naturalmente predisposta a ser bastante curiosa, a ser bastante social, fazendo com que ele também seja uma pessoa bastante comunicativa e muito inteligente. Mas antes, para tudo, porque eu preciso fazer um belo de um adendo aqui antes de prosseguirmos no mapa astral de Cillian Murphy. Não encontramos o horário exato da data de nascimento de Cillian Murphy. Sim, gente, o horário é crucial para poder fazer o mapa astral de uma forma mais precisa, digamos assim. Então, como não encontramos, é bom que você já saiba que o ascendente de Cillian Murphy não está claro, tá? Eu vou aqui deixar vocês falarem o que vocês acham, qual que é o ascendente que vocês acham que o Cillian Murphy tem. Olhem esse vídeo, dê uma analisada e aí eu quero que vocês mesmos vão analisando e vão comentando aqui embaixo qual que é o ascendente que vocês acham que Cillian Murphy tem. Mas por que não dá pra gente encontrar o ascendente, né? Para algumas pessoas que não sabem, não entendem por quê. Porque o ascendente, gente, ele muda em um dia apenas, ele muda 12 vezes. Então, de 2 em 2 horas. Se a gente não tem o horário exato de nascimento da pessoa, a gente tem 12 signos para poder entender qual que é o ascendente daquela pessoa. Claro que depois de muitas análises, depois de conversar com a pessoa normalmente, né, quando é em uma consulta, conseguimos encontrar o ascendente. Isso é possível. Mas no caso de Cillian Murphy, como a gente tem informações muito por cima, apesar dele ser uma pessoa muito famosa, eu não vou falar aqui qual que é o ascendente que eu acho que ele tem, apesar de ter aqui as minhas opiniões, tá? Mas eu quero saber de vocês. E outro ponto, né, para você, por exemplo, que já sabe de astrologia, já está um pouco mais avançado na astrologia, deve estar se perguntando, tá, mas e a lua, né? Já que você não tem o horário exato, e a lua? Porque a lua, ela pode tá entrando no signo, ela pode estar saindo em um signo, você não tem a lua exata, porque a lua, ela muda de 2 em 2 dias, então pode acontecer da lua não estar totalmente naquele signo aquele dia. E para isso eu contei com uma ajuda de um site muito bom, inclusive, que se chama AstroSeek, que eu vou deixar aqui na descrição. Aliás, todos os links, tá, que eu for usando para poder fazer análise desse mapa astral, eu vou deixando aqui para vocês na descrição, e aí vocês fiquem à vontade para poder dar uma olhada depois e fazer vocês mesmos a própria análise de vocês, tá? Mas esse site, ele é basicamente assim, você coloca todos os dados como qualquer outro site de mapas astrológicos, coloca o seu site, coloca os dados e depois você coloca Unknown Time, que é basicamente hora desconhecida, tá? E daí aparece em qual momento, quais eram as horas que a lua esteve naquele dia, magicamente. Então, esse site é muito legal para você saber, tá? Então, se você não sabe, por exemplo, a sua hora de nascimento exata, dá uma olhada para você ter certeza da sua lua, ou você ter mais ou menos uma ideia de qual que pode ser a sua lua, ou de alguém também que você
não saiba o horário de nascimento e você ter uma ideia também de qual que era a lua que estava naquele dia que a pessoa nasceu. E no caso de Cillian Murphy, a lua dele é em Áries, como vocês mesmos já viram, né? Então, no dia 25 de maio de 76, que foi o dia que ele nasceu, a lua estava no signo de Áries das meia-noite às 11h59, tá? Então, não tem outra possibilidade, não tem outra lua. Cillian Murphy tem a lua em Áries, ok? Bom, então vamos começar, né? O que significa, o que a lua representa no nosso mapa astral de maneira geral, né? O que a lua representa no seu mapa astral? A lua representa como você lida com as suas emoções, com o seu lado feminino, com o seu passado. Ela também pode falar do seu passado com a sua mãe, como você vê a sua mãe, a sua família, o seu lar. A lua, ela tá ligada com o signo de Câncer, e o signo de Câncer está ligado com a casa 4, que é a casa mais profunda do nosso mapa astral, né? Que está muito ligada com as raízes, com a família, com o lar, então o passado, né? E está muito ligado também com o emocional, né? Porque família, lar, mãe, emoção, Câncer, lua, tá? E o signo de Áries? O signo de Áries, no seu mapa astral, ele representa ação. Ele representa força, justamente porque o signo de Áries é o primeiro signo do zodíaco. Então é aquele signo que vai abrir os caminhos. Pensamos na Anitta, por exemplo. A Anitta tem um Áries muito forte, né? Então a Anitta abre os caminhos, ela vai, fala e faz e haja o que acontecer, haja o que houver, não pensa em resultados, porque a energia de Áries é de fazer, é de ir, tá? Então é uma energia de fogo naturalmente, ok? Ou seja, se você nasceu com a lua no signo de Áries, muito provavelmente você tem uma impulsividade nas suas ações, né? Ao mesmo tempo que você também gosta, se sente bem liderando, isso faz bem para o seu emocional quando você lidera. Ao mesmo tempo também você pode ser uma pessoa um pouco impaciente e até uma pessoa sincera demais, aquela sincerona, tá? Mas depende também do resto do mapa astrológico, tá? Então a gente precisa ver outros pontos no mapa astrológico se faz com que essa lua ela fique muito fogosa, né? Muito ali expressiva, que no caso é a lua em Áries, ou ela fica um pouco mais retraída, dependendo também do restante do mapa. Então você precisa também analisar o restante do mapa, tá? Mas normalmente, quando essa pessoa ela fica emocionada, ela tende a ser bastante sincera. Ela tende a fazer, inclusive, ela dá, inclusive, o primeiro passo. E um outro ponto também, né, que na verdade eu já falei aqui, mas eu vou ressaltar, que é a sinceridade no olhar dessa pessoa, a sinceridade nos gestos dessa pessoa, né? Inclusive pode ser uma pessoa até impaciente nos seus gestos, né? Porque é algo que vem, é mais forte que ela, é a emoção, gente. E a emoção às vezes a gente não consegue segurar, né? É muito difícil, inclusive, controlar as suas emoções. E principalmente quando você tem a lua em Áries, isso fica muito mais impossível. Imagina um fogo que vem e queima e você precisa demonstrar de alguma forma, tá? Então, quando a gente vai olhar para o Cillian Murphy, isso fica muito estampado nas suas entrevistas, né? Principalmente quando ele faz as caretas que ele faz, né? Mas é porque ele não consegue se segurar, não é por maldade ou porque, enfim, qualquer outro motivo. É simplesmente porque ele não consegue se segurar. Eu vejo muito a lua dele em Áries ali atuando, principalmente nas entrevistas dele. E sobre a impaciência de Áries também é possível ver através das suas mãos, né? Porque muitas vezes o Cillian Murphy ele tá ali, né, com as mãos, com os dedos que não param de se mover. E ao mesmo tempo também você vê outras partes que Cillian Murphy tá ali fechadão, porque é como se ele tivesse que segurar essas emoções, ele tivesse que conter essas emoções, essa impaciência talvez, né? Talvez seja muito boring para ele mesmo, talvez seja muito chato para ele mesmo, e daí ele tenta se segurar de alguma forma, porque ali é um trabalho, querendo ou não. E um outro ponto que a gente vai observar também com a lua de Cillian Murphy, né? Porque a gente precisa também observar os aspectos que estão ali. A lua de Cillian Murphy está recebendo um aspecto tenso do planeta Saturno.
O planeta Saturno é um planeta que fala da disciplina, aquele planeta que é como se fosse uma pedrinha no sapato. Ele sempre vai estar ali por toda a sua vida e você precisa, de certa forma, aprender a lidar com aquela pedrinha no sapato, tá? Mas ela tá ali para poder te ensinar alguma coisa. Ela tá ali para fazer com que você aprenda alguma coisa. E esse aprendizado é dolorido e é lento, tá? Porque o planeta Saturno é um planeta bastante lento. Ao contrário da Lua, né? A Lua é muito rápida, principalmente quando a Lua tá no signo de Áries, né? Bastante impulsiva. Como a gente já falou, a Lua em Áries tem a necessidade de independência, né? De independência emocional, justamente porque o signo de Áries também é um signo bastante individualista, né? Primeiro signo do zodíaco, né? E é aquele signo bastante individualista, que ele pensa bastante em si, né? Eu. Então, quando está, né? Quando tem a Lua no signo de Áries, a pessoa, ela tem a necessidade de ter essa independência emocional. Por que eu tô falando isso? Porque a gente precisa entender o que significa esse aspecto tenso com Saturno. O Saturno está no signo de Câncer. Câncer, a gente já falou um pouquinho lá no começo, que Câncer tem a ver com a família, tem a ver com a estrutura familiar, tem a ver com as emoções, né? Tem a ver com você estar ali no seu lar, nas suas raízes, né? E o Saturno, ele no signo de Câncer, ele pede o quê? Ele pede uma estrutura familiar ao longo do tempo. Então ele pede para que você se volte para fazer uma estrutura familiar, né? Manter, cultivar o seu lar, uma estrutura familiar, manter as suas bases ou criar as suas bases, né? Então, esse aspecto tenso entre o Saturno ali no signo de Câncer e a sua Lua no signo de Áries mostra um conflito entre essas duas partes, entre esses dois lados. Então, de um lado, Cillian Murphy provavelmente tem essa necessidade de independência emocional, essa necessidade de individualidade, de olhar para si como um ser, ok, eu faço as minhas coisas na hora que eu quero e quando eu quero, com aquilo que eu sinto. E do outro lado tem, a vida está te mostrando para você não só olhar para você, você precisa olhar também para o seu lar, para a estrutura familiar, precisa talvez escutar as pessoas que estão ali convivendo com você, precisa criar essa conectividade com a família, com o lar, tá? Então provavelmente ele tem esses dois pontos que sempre tá ali, que ele sempre vai estar equilibrando na vida dele. Claro que conforme o tempo vai passando, a gente vai ficando mais maduro, né, com os nossos próprios limites, né? A gente vai sabendo como lidar mais, né? Mas esse ponto no mapa astrológico mostra essa dualidade de energias na vida de Cillian Murphy. Um outro ponto muito interessante ao observar o mapa astral de Cillian Murphy é que ele tem também ali o Marte fazendo uma conjunção com o planeta Saturno, né? Que é isso que a gente acabou de falar. E o que é o planeta Marte? O planeta Marte, ele fala da impulsividade, da ação, da individualidade, inclusive de guerras, tá? De violência. Ele tá muito ligado com o signo, aliás, ele é o planeta que rege o signo de Áries, tá? Então eles têm energias muito parecidas, tá? E quando eu observo o mapa astral de Cillian Murphy, principalmente vendo que esse Marte está fazendo essa conjunção com o Saturno no signo de Câncer, né? Eu vejo bastante esse ímpeto, esse querer proteger a família, né? Mas quando eu vejo esse Marte ali fazendo essa conjunção, né? Conjunção é quando dois planetas estão juntos e aí basicamente eles trocam energias, eles basicamente como se eles virassem duas energias diferentes em uma, eles viram uma energia basicamente. Então aqui eu vejo uma proteção muito forte em querer proteger a sua família, né? Família por causa do signo de Câncer, né? Saturno no signo de Câncer, mas principalmente os seus filhos, tá? Porque o Leão, signo de Leão, está ligado com filhos, a criação, tá? Criação, a gente pode criar filhos, né? Então tá muito ligado. E justamente, gente, quem nunca ouviu falar, né? Se você não segue muito Cillian Murphy, né? Mas eu acredito que muita gente que tá vendo esse vídeo já ouviu falar que Cillian Murphy é extremamente reservado,
né? Ele faz de tudo basicamente para não ser visto, para não ser tanto visto, né? Tanto que saiu inclusive boatos, eu não sei se é certo, tá? Mas eu acredito que sim, porque olhando esse mapa, que ele não gostou de ser visto depois da série Peaky Blinders, justamente porque ele ficou muito famoso e ele não conseguia, mal conseguia sair com a família dele. Então isso causou uma certa raiva, digamos, nele, né? E eu vejo que é raiva justamente por causa desse Marte, né? Porque ele talvez se sentiu ameaçado, né? Então, graças a esse Marte em Leão, ele tem muito ímpeto justamente junto com porque sempre quando a gente for olhar uma conjunção, a gente tem que olhar os dois planetas, né? E claro, o signo que estão. E é muito interessante porque estão em dois signos diferentes, um signo que fala da família e o outro que fala de filhos, isso é muito interessante. E, ao mesmo tempo, um planeta que fala do você desenvolver, né, ao longo do tempo, trabalhar para aquilo, e o outro é trabalhar com afinco, com tanto afinco que, inclusive, pode chegar, inclusive, a ser, de certa forma, até violento para proteger a sua família, né, a sua mulher, os seus filhos, principalmente. Mas não para por aí. Se vocês observarem, Cillian Murphy tem ainda um outro planeta muito benéfico na astrologia, e esse é o maior planeta benéfico na astrologia, que é o planeta Júpiter. O planeta Júpiter é o maior planeta do sistema solar e isso significa que ele expande. Onde você tem Júpiter no seu mapa astral, mostra uma expansão daquelas características, tá? Então, se você, no caso, também tem o Júpiter no signo de Touro, como o Cillian Murphy, você também tem uma explosão, digamos assim, um exagero desses temas, tá? Porque o planeta Júpiter, ele expande aquelas características onde ele estiver, tá? Então, no caso de Cillian Murphy, como ele tem também o Júpiter no signo de Touro, isso acaba expandindo a beleza na vida de Cillian Murphy. E se a gente olhar para ele, a gente vê um homem extremamente belo, né? Mas não só isso, a gente vê um homem também com sex appeal, tá? É uma beleza que tá muito ligado também a um carnal. É uma beleza de touro, não sei se vocês vão me entender. É uma beleza que tá ligado ao sensual. Então é diferente de outras belezas que a gente olha e fala, é belo, mas não tem aquele sex appeal, entendem? Já o Cillian Murphy, ele tem, porque o signo de Touro, ele tá muito ligado ao sensual, à sensualidade, né? Ao corpo, ao como você fala, né? Principalmente porque Touro rege a garganta, então a pessoa também tende a falar de uma forma mais sensual, né? E a gente vê isso claramente nos papéis de Cillian Murphy e não só nas próprias entrevistas de Cillian Murphy também. Então a gente vê essa expansão de beleza, a gente vê essa expansão de artes também, justamente porque ele trabalha com arte, né? Cinema é uma arte. E também isso pode conferir bastante riqueza material, porque o signo de Touro rege a casa 2, que é a casa que fala do financeiro, tá? Então, através do próprio esforço dele, ele tem, digamos que uma fortuna muito grande material através do próprio esforço. E por último, e não menos importante, Cillian Murphy também tem o Mercúrio ali no signo de Touro. Mercúrio, a gente já falou aqui um pouco sobre. Mercúrio rege o signo de Gêmeos, que é o seu signo solar. Então, Mercúrio, basicamente, recapitulando, né, fala da comunicação e de como tendemos a pensar. E quando o Mercúrio está ali no signo de Touro, ele mostra que talvez a pessoa tenha uma forma um pouco mais prática de pensar, de falar também, tá? Porque o signo de Touro, ele também rege as cordas vocais. Então a pessoa, ela tende a falar de uma forma mais prática, por mais que ele tenha esse Áries muito forte no seu mapa, né? Ele tende a falar, quando ele vai se comunicar, quando ele não esteja tão ligado com as suas emoções, né, que é a sua lua em Áries, a falar de uma forma um pouco mais prática. Ele também costuma ser bastante leal, tá? Touro é um signo bastante leal nas suas palavras.
quando ele fala alguma coisa, provavelmente ele tende a cumprir aquilo que ele fala, tá? E muito provavelmente, isso eu acredito também por causa do seu Áries forte no mapa astral, que ele pode ser teimoso. Touro, né, tem essa fala de touro que as pessoas costumam falar, touro é bastante teimoso, mas já juntou touro e Áries, então touro e Áries fica o cúmulo da teimosia, né? Mas isso, claro, depende da maturidade da pessoa, mas isso acontece provavelmente porque touro, ele tem muita clareza daquilo que ele fala que é certo, né? Enquanto Áries, ele não tá nem aí, mas ao mesmo tempo touro, ele estuda antes, né? Ele entende antes profundamente. Tanto é que touro é da qualidade fixa. Então, antes dele tomar alguma atitude, ele pensa muito naquela atitude. E quando ele toma, ele tende a ser muito teimoso naquela decisão, tá? Até ele cumprir, justamente porque ele é da qualidade fixa. E uma curiosidade muito interessante sobre esse ponto no mapa astral de Cillian Murphy é que as pessoas que costumam ter o Mercúrio no signo de touro, como por exemplo a Adele, costumam ter a voz muito bonita, tá? Justamente, de novo, porque touro rege a garganta, né? Então as pessoas que têm essa posição no mapa astral tendem a ter uma voz bonita. Por mais que elas não cantem, tá? Profissionalmente, né? Elas tendem a ter uma voz bonita, uma voz sensual, ok? E uma curiosidade sobre esse ponto no mapa astral de Cillian Murphy é que ele já foi vocalista de uma banda, ele já teve uma banda, né? Que se chamava, inclusive, The Sons of Mr. Green Jeans. Ou seja, ele tinha uma banda, ele era vocalista e ele tem o Mercúrio no signo de touro. Muita coincidência, né? Só que não. E agora eu vou falar com você que está iniciando os seus estudos na astrologia, mas talvez não sabe por onde começar, ou você já tenha começado, mas não sabe como organizar todas essas informações que você tem pegado na internet assim aleatórias, tá? Ou através também de e-books. Bom, eu, Mariana, criei um e-book chamado Primeiros Passos Astrológicos, onde o intuito é ajudar as pessoas que querem entrar nesse mundo da astrologia a iniciar interpretando o seu próprio mapa astral. Então é um e-book que vai te ensinar de uma forma simples, de uma forma muito básica, desde a história da astrologia, desde como a astrologia começou, até a você entender o seu próprio temperamento, tá? Então, de uma forma bem básica, bem sucinta, mas ao mesmo tempo muito certeira para você entender de uma forma mais rápida a como iniciar a interpretar o seu próprio mapa astral e o mapa astral de quem você quiser, tá? Então, se você está iniciando, se você ainda não iniciou e tem vontade, ou se você está iniciando, mas ainda está confusa e não sabe muito bem por onde começar a interpretar o seu próprio mapa astral, esse e-book é um e-book perfeito para isso, tá? Foram mais de 2 anos escrevendo esse e-book, porque eu quis fazer uma organização de informações o mais simples possível para que qualquer pessoa consiga entender e consiga interpretar, tá? Porque às vezes a gente procura realmente uma informação, principalmente as pessoas que estão no começo, procura uma informação astrológica, mas ela tá tão avançada que você não consegue entender e aí você acaba deixando para lá. Então, esse e-book ele foi pensado justamente nas pessoas que elas não entendem, que elas estão começando ou que elas entendem um pouco, mas ainda assim elas estão iniciando, tá bom? Então, se você se interessa, o link vai estar aqui embaixo para mais informações. Além disso, eu gostaria de saber o que você tem a dizer sobre o mapa astrológico de Cillian Murphy e se além disso você tem pontos no seu mapa astrológico que se assemelham ao mapa astral do Cillian Murphy. Coloca aqui pra mim, porque não só eu vou gostar de saber, mas também outras pessoas que têm o mesmo ponto astrológico também vão gostar de saber e se aprofundar melhor, ok? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Beijão!